Fala, trader! Beleza? Como é que vocês estão? Vamos fazer o fechamento de sexta-feira, lá do dia 29, ok? Hoje é domingo, dia 31. Vamos fazer o fechamento do dia do dólar, por exemplo. Vamos passar pelo dólar primeiro. Eu tenho aqui esse movimento de baixa, interessante, em microcanal. Primeira tentativa de vir acima, ele é vendido. Segunda tentativa, ele vem abaixo novamente. E uma terceira tentativa, ele consegue um movimento de alta. Isso aqui eu já expliquei algumas vezes e eu vou explicar isso melhor, tá? Em outro vídeo. Como ele faz uma correção profunda, ele vem até a média de 20 e novamente ele vem testar a mínima. Quando ele vem testar a mínima, eu não estou esperando o rompimento por enquanto, beleza? Se ele vem testar a máxima do dia anterior, eu estou esperando uma falha nesse movimento para um teste da mínima. Então, essa barra de alta que ele veio acima da barra anterior, e a barra de seguinte, do dia seguinte, ela também vem acima do dia anterior. E aqui eu esperava um movimento de baixa. Talvez que fosse uma barra grande, já testando a mínima. E aí não foi. Então, quando abre no dia seguinte, que ele faz esse doji aqui, quando ele abre, ele tem uma região para ele ir. Ainda ficou livre esse movimento de baixa. Então, lá nos 5 minutos você vai ver melhor. Esse movimento de baixa aqui. Beleza, o que eu não esperava? Eu não esperava uma barra de tendência de baixa. Eu não esperava um rompimento de baixa aqui muito grande. Entende? Então, ele fica nessa região e eu não espero vendedores acima. Tá? Por quê? Porque o menos provável é ele fazer isso aqui. Ele fazer uma barra de alta. Isso é o menos provável. Então, eu estava esperando ele chegar na máxima do dia para eu poder buscar algum tipo de venda. E aí, o mercado ele abre desse jeito aqui. Foi isso aqui. Deixa eu puxar para cá. Foi isso aqui. Eita. Foi essa máxima aqui daquele dia, do dia de alta. Quando ele abre lá, que ele abriu aqui, eu já vendi aqui, já fiz essa primeira operação. Tentei vender aqui de novo. Aí nessa região aqui, que eu pensei que ele faria um topo menor, tá? Nessa região, ele não ele não veio para baixo, então eu saí meio aqui do 0 a 0, pequeno stop, assim. Só que eu estava esperando o seguinte, essa terceira puxada aqui, que é uma wedge, que é a mesma leitura lá do diário, quando ele faz um movimento de alta, normalmente uma terceira entrada. Tá? Então eu estava esperando ver se ele falhava ali em cima. Para quê? Para vender mais alto. E foi o que ele fez. Ele deu essa venda mais alta. Então quando eu consegui vender aqui, eu vendi aqui também. E aí nessa região eu fiz parcial e segurei até lá embaixo. Por quê? Porque meu viés era pelo meu viés e o meu trade era olhando o diário. Por isso que eu consegui segurar um movimento muito grande. Ok? Isso aconteceu no índice também. Vindo para o dia, eu tinha uma região importante aqui, tá? O mercado ele abre aqui, eu consigo fazer essa compra nessa região, para o teste dessa região, tá? Tanto que eu consigo entrar comprado, aqui eu saio da operação e já entro vendido. Por quê? Porque eu estou na expectativa do preço vir testar essa região ainda, antes de vir aqui em cima. Só que ele não faz esse tipo de movimento prévio. E aí deixa eu só chegar mais perto aqui.
para ficar melhor para vocês verem. E como eu estava na expectativa, lá no diário a leitura era de que compradores altos poderiam falhar o movimento, eu consegui fazer essa compra e depois consegui fazer essa venda para sair nessa região aqui. Uma outra parte da venda eu estopei aqui. Por quê? Porque depois dessa falha e esse movimento de baixa, eu pensava em uma nova mínima, uma nova puxada de baixa, né? Uma nova perna de baixa, que não aconteceu. Quando ele vem na máxima, ele devolve esse movimento com muita força. Então, essa região aqui passa a ser uma região de interesse vendedor e não de comprador. Tanto que eu vendi um pouco aqui, quando ele fez esse movimento que ele corrigiu, eu vendi mais um pouquinho aqui e saí da operação por aqui. Por que eu saí da operação por aqui? Cara, eu já tinha feito algumas operações boas e ele não estava andando. Ele não estava vindo na minha região, na região que eu queria que ele viesse. Por que agora ele viria? Então eu comecei a fazer, a operar como lateralidade, aonde aqui era alto e aqui era baixo. Até porque eu tinha a média de 200 passando aqui, a média de 200 normalmente serve de suporte, e foi o que eu fiz. Em mercado lateral, uma puxada, correção, duas puxadas, correção, três puxadas e ele acaba o movimento, na mínima do dia. Ele acaba o movimento. Normalmente, em lateralidade, o mercado ele anda em duas ou três pernas. E isso já vai ser falado em aulas específicas. Eu já falei isso nas lives. Eu já expliquei isso nas lives. Então eu tenho uma mínima muito importante. E agora eu tenho uma máxima muito importante. Então, se o preço faz um microcanal de alta, ou seja, um movimento em sequência de alta, se ele está chegando muito perto dessa região, eu não compro. Eu evito comprar para não comprar muito caro, porque eu já estou operando isso como uma lateralidade. Então, eu não quero comprar alto. Comprar nessa região aqui é comprar alto, ok? E o preço ele fica completamente dentro desse range. Para segunda-feira, a minha leitura continua sendo praticamente a mesma. Eu tenho uma região importante de abertura, tá? Que é a famosa FAB 4, aonde eu tenho no diário uma tendência de baixa, onde o preço pode ir nas mínimas, onde o preço pode novamente buscar mínimos. Só que eu tenho também, vamos olhar o diário, ele pode simplesmente vir testar essa região também. Média de 20, máxima dessa barra. Ele pode ir lá testar. Então, se ele abrir com algum gap de baixa, testando a mínima, eu vou buscar compras. Entende? Então, é isso que eu vou começar a procurar aqui. Se vou botar nos 60 minutos, vai ficar melhor. Ó, fica melhor de ver. Se ele abrir próximo a essa região aqui, eu quero comprar. Se ele abrir com gap de baixa nessa região, eu quero comprar. Para quê? Para ele fazer isso aqui e eu realizar lucro. A operação vai ser essa. Beleza. Se ele abrir aqui, olha onde ele está, nos 60 minutos. Alto na média de 200. Acima desse topo aqui, se ele abrir por aqui, nessa região, é venda. Para quê? Aí sim é venda para buscar mínimos. Aí eu vou segurar o trade. Você está vendo a diferença? Se ele abrir aqui embaixo, eu vou querer comprar para fazer um trade até essa região aqui, que ele pode ir ali e depois voltar. Se ele abrir aqui em cima, eu vou segurar o máximo possível para ver se ele vai lá na mínima, porque a premissa do diário é essa.
Essa é a premissa do diário, entendeu? E o índice, só para fechar aqui com o índice, eu fiz essa operação aqui, deixa eu até tirar isso aqui. Eu fiz esse tipo de operação, eu fiz essa operação e, e o pessoal estava me perguntando por quê. Eu tinha a máxima do dia aqui, o preço abre com gap de alta e vai embora. Acima da média de 20, ele não toca a média de 20. Depois ele começa a vir a trabalhar abaixo da média de 20. Só que você percebe que a correção é rasa. É uma correção rasa, uma correção lateral. O preço não vem para baixo para corrigir. Ele não busca preços mais abaixo para corrigir. Ele fica lateral. Quando ele fica lateral, a premissa no diário é se ele vier para baixo, é de novas máximas. Como ele abre aqui, eu já entrei. Eu já entrei na abertura. Eu já entrei na abertura. Eu fiz uma parcial mais ou menos aqui. Mas depois dele ter andado muito. Ele andou, aqui ele andou muito. Parece que não, mas ó, 600 pontos. Minha primeira parcial foi aqui. Depois eu não fiz mais parcial nenhuma. Por quê? Ele não perdeu a premissa. Ele não perdeu a premissa do dia. Entende? Ele veio rompimento, microcanal. Tá vendo que quando ele vem abaixo de barras, ele é comprado, ele faz nova máxima. Ele vem abaixo de barra, ele é comprado, faz nova máxima. Ele vem abaixo de barra, ele é comprado e faz nova máxima. E depois ele fica lateral, meio que ascendente, né? Ele faz fundo aqui, depois ele faz um fundinho mais alto, depois ele faz outro fundinho mais alto. Só que se você perceber, as barras estão sobrepostas. São barras com pouca volatilidade. Quando ele faz essa barra de alta aqui, você pode entrar. Eu não entrei porque eu segurei boa parte. A minha parcial aqui não foi de 50%. Ela foi menos. Porque eu acreditava tanto nesse movimento de alta no teste da máxima que eu segurei quase 80% da minha mão. Então, assim, eu fui com quase tudo. Quase tudo. E uma coisa que não aconteceu aqui. Essa região aqui, ó, que eu marquei, depois que eu fiz a parcial aqui, esse lote que eu saí, eu botei ele aqui para comprar. Porque eu estava pensando que ele poderia vir, deixar um pavio e acelerar de novo para cima. Em nenhum momento minha premissa foi perdida. Eu mantive um canal estreito de alta, eu mantive uma correção rasa e eu tive um novo movimento de alta. O que eu estou tendo aqui no final do dia? Eu tive um dia onde ele corrige, depois dessa nova máxima, que eu não esperava compradores, ele rejeita com uma barra muito forte, não dá para vender, é arriscar muito, porque ele podia ficar aqui. Ele podia ficar aqui. Ah, ele corrigiu um pouquinho mais para baixo, deu para fazer um lucro, deu para sair depois de 0 a 0 se tu quis segurar muito para ver se ele acelerava e tal. Mas, assim, fazer aquela venda ali não era muito interessante. Vendas aqui hoje, nesse dia aqui, né? Esquece. Era mais fácil você tentar comprar alguma coisa. Beleza? Obviamente, se você não entrou nada aqui, não ia ser aqui que você ia entrar. Tá? Então, o que eu tenho para segunda-feira? Eu tenho um dia sobreposto. Agora sim eu tenho um dia sobreposto. Eu estou com duas barras sobrepostas. Eu estou numa lateralidade do dia, mas eu estou numa lateralidade. O que eu não espero aqui? Vendedores fortes aqui embaixo. Ele pode vir cutucar abaixo da barra. Eu vou esperar compradores aqui em cima também para levar o preço lá para cima? Também não. Então, segunda-feira, provavelmente, se o mercado abrir em máximas, eu vou vender. Se ele abrir em mínimas do dia, eu vou comprar. Para quê? Para scalp. Os dois para scalp. Entendeu? Porque eu não sei o que pode acontecer. Ele realmente ele pode abrir, gap de alta, corrigir um pouquinho aqui, ó, e virar para cima.
Por quê? Olha isso. Eu estou em canal estreito. Se eu estou em canal estreito, veio abaixo, apareceram compradores, nova máxima. Se ele vier abaixo, provavelmente vai aparecer compradores e vai fazer uma nova máxima. Por isso que vender e vender para pegar muito ponto na segunda-feira eu não vou fazer. Talvez, talvez se ele abrir abaixo de mínimo, alguma coisa assim, talvez a compra eu segure um pouco mais. Mas esse pouco mais não foi igual na sexta-feira, de buscar nova máxima. Vai ser um pouco mais de ponto, mas não vai ser buscando novas máximas. Eu não vou segurar tanto o mercado assim, preço para ele andar. Agora, ele tem esse espaço aqui, que ele pode ser simplesmente puxado por isso aqui, por essa região. Ele pode fazer uma barra aqui de alta? Pode. E aí? Aí a gente analisa os 5 minutos. A gente vai e fica olhando os 5 minutos para ver o que ele vai fazer. Nos 5 minutos, aqui é uma região de compra. Aqui ele já mostrou que é uma região onde compradores não têm interesse. Mas se você gosta de Fibonacci, só para você ver uma coisa, a correção só chegou nos 50%. Entendeu? Só chegou nos 50%. Nos 15 minutos, o suporte dele, em vez de ser aqui, pode ser a mínima do dia. E aí o mercado lateral. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Ou topo aqui. Não sei. Tá vendo por que, que eu, segunda-feira, provavelmente, eu não vou comprar e segurar muito, e não vou vender e segurar muito? Porque provavelmente esse movimento não vai ser tão claro. Eu já não tenho um movimento tão claro. Pelo contrário. Eu aqui, eu já vendo. Nesse dia aqui, ó, eu não era vendedor. Agora eu sou vendedor nessa região aqui. Se ele abrir aqui em cima, para onde? Para ele vir até aqui. Ah, ele abriu aqui. Me deu uma barra de sinal aqui, eu compro para sair mais ou menos dessa região. Acabou. Segunda-feira vai ser dia de 1 para 1, no máximo 2 para 1 do risco. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha. E é isso aí, comenta. Abraço. Até logo. Valeu.